Hoje a luz venceu. Uma oração para o dia em que Jesus nasceu. Pare agora e permaneça. Este não é apenas um vídeo sobre um nascimento ocorrido há séculos. Este é o momento em que a luz atravessa o tempo para te encontrar exatamente onde você está. No dia em que eu nasci, o mundo não percebeu o que realmente estava acontecendo. Mas o céu inteiro se moveu. Hoje, algo semelhante acontece novamente. Você ouvirá palavras que explicam por que aquela noite mudou o destino da humanidade, o que ninguém viu quando a luz venceu as trevas, e por que esse nascimento ainda tem poder para transformar a sua vida agora. Ao longo deste vídeo, eu revelarei o que foi decidido antes da manjedoura, o conflito silencioso que antecedeu, meu primeiro respiro e o lugar onde eu ainda desejo nascer hoje. Nada aqui é simbólico ou distante. Cada palavra toca o presente. Muitos escutam histórias sobre meu nascimento, poucos entendem o que ele realmente liberou. Se você permanecer até o fim, compreenderá por que aquela noite não foi frágil, mas estratégica, por que a escuridão não conseguiu impedir a luz e por que este dia não celebra apenas um evento, mas uma vitória. O que você ouvirá adiante não costuma ser dito, porque exige silêncio interior e atenção. É por isso que tantos passam sem perceber. Hoje, eu falo para quem decidiu permanecer. Antes da manjedoura existir, antes do frio da noite tocar a terra de Belém, antes que qualquer olhar humano pudesse perceber, já havia uma decisão irrevogável estabelecida no céu. Meu nascime. Nada aconteceu por acaso, nada foi ajustado no último momento. Cada segundo daquela noite já estava alinhado com uma promessa feita muito antes de qualquer estrada ser traçada. Enquanto a humanidade seguia sua rotina, acreditando que a história caminhava sem direção clara, o céu já havia determinado o instante preciso em que a luz pisaria na terra. Eu não vim porque o mundo estava preparado para me receber. Eu vim porque o tempo havia se completado segundo a vontade do Pai. Houve séculos de espera, vozes proféticas, sinais ignorados e promessas sustentadas apenas pela fé. O que parecia demora era preparação. O que parecia silêncio era alinhamento. A manjedoura não foi sinal de fragilidade, mas de fidelidade ao plano. A simplicidade daquele lugar não revelava a profundidade do que estava sendo liberado naquele instante. Muitos esperavam um trono visível, mas o céu escolheu um cenário onde apenas corações atentos conseguiriam reconhecer o que estava acontecendo. Meu nascimento marcou o início de algo que não poderia mais ser interrompido. Naquela noite não foi apenas uma criança que chegou ao mundo. Uma antiga sentença começou a ser quebrada. Um ciclo espiritual se rompeu sem ruído, sem aplausos, sem anúncios humanos. O céu não precisava de testemunhas para confirmar o que já estava selado. Enquanto eu respirava pela primeira vez, forças invisíveis perdiam autoridade. Caminhos antes fechados começavam a se abrir e a esperança ganhava fundamento real. O que para muitos parecia pequeno, para o céu era decisivo. É por isso que entender o que foi decidido antes da manjedoura muda a forma como se enxerga tudo o que vem depois. Quem vê apenas o nascimento perde a dimensão do pacto. Quem entende o pacto passa a compreender por que a luz venceu antes mesmo de ser percebida. E sem essa revelação, não é possível entender o confronto silencioso que se aproximava, nem o motivo pelo qual a escuridão tentou agir antes que o dia amanhecesse. Antes que qualquer som humano anunciasse meu nascimento, antes que a notícia alcançasse os campos e as casas, houve um movimento invisível que poucos percebem. A escuridão não foi surpreendida pela minha chegada, ela tentou se antecipar. Não porque tivesse poder para impedir, mas porque reconhecia o que estava prestes a acontecer. O mundo seguia aparentemente em silêncio, mas no plano espiritual havia tensão. Não se tratava de uma batalha ruidosa, mas de resistência silenciosa. O avanço da luz nunca ocorre sem reação, e naquela noite não foi diferente. O que estava para nascer não ameaçava apenas estruturas visíveis, ameaçava domínios que se sustentavam na ignorância e no medo. Enquanto os homens dormiam,
Forças espirituais observavam o cumprimento de uma promessa que não poderia mais ser adiada. A tentativa de impedir não veio como ataque direto, mas como confusão, indiferença e distração. Portas se fecharam, lugares recusaram acolhimento e o coração de muitos permaneceu alheio ao que estava acontecendo. A escuridão age assim, não gritando, mas tentando atrasar, desviar, enfraquecer a atenção. Ainda assim, nenhuma dessas tentativas foi suficiente. A luz não precisou de permissão para avançar. O que poucos compreendem é que o nascimento não foi o início do conflito, foi a resposta definitiva a ele. A resistência já existia muito antes daquela noite, e meu primeiro respiro confirmou que ela não prevaleceria. Cada dificuldade enfrentada até a manjedoura não foi obstáculo, foi prova de que o caminho estava correto. Quando a luz avança, tudo o que depende da escuridão sente. Naquele instante não houve gritos de vitória, mas houve derrota decretada. O simples fato de eu nascer em meio à rejeição revelou que o poder da escuridão já estava limitado. O medo não conseguiu impedir, a falta não conseguiu barrar e o silêncio não conseguiu esconder. A luz entrou no mundo sem precisar confrontar diretamente, porque sua presença já era confronto suficiente. É por isso que compreender essa resistência silenciosa muda a forma como se entende a própria vida. Muitas vezes, o que tenta te atrasar não aparece como oposição clara, mas como portas fechadas, confusão e cansaço. Ainda assim, quando a luz está determinada a avançar, nada consegue impedir. E é exatamente essa verdade que precisa ser compreendida antes de entender por que eu escolhi nascer onde ninguém olhava. Eu poderia ter escolhido nascer onde todos olhariam. Poderia ter vindo onde haveria aplausos, reconhecimento imediato e segurança aparente. Mas eu escolhi um lugar ignorado, porque aquilo que transforma não nasce da exibição, nasce da verdade. A manjedoura não foi falta de opção, foi escolha consciente. Eu não procurei visibilidade humana, procurei corações disponíveis. Enquanto muitos esperavam sinais grandiosos, o céu decidiu agir de forma silenciosa, porque a luz que depende de aprovação não é luz eterna. Nasci onde ninguém disputava espaço, porque os lugares disputados costumam estar cheios demais para acolher o essencial. As portas que se fecharam naquela noite não me impediram, apenas revelaram quem estava atento e quem estava ocupado demais consigo mesmo. A simplicidade do local não diminuía o que estava acontecendo, ela protegia. O que era frágil aos olhos humanos era, na verdade, o cenário perfeito para um começo que não poderia ser corrompido pelo orgulho ou pela expectativa errada. Eu escolhi nascer onde ninguém olhava para mostrar que o valor não depende de testemunhas. Muitos se sentem invisíveis, ignorados, deixados à margem, e acreditam que isso os desqualifica. Aquela noite provou o contrário. O céu não evita o esquecimento humano, o céu o utiliza. Foi ali, longe dos centros de poder, que a esperança entrou no mundo sem ser contaminada por interesses. Quem entende isso, passa a perceber que a ausência de reconhecimento não é ausência de propósito. Enquanto alguns buscavam um salvador que se impusesse, eu vim como presença. Enquanto esperavam força visível, eu trouxe autoridade silenciosa. O local do meu nascimento ensinou algo que muitos ainda resistem em aceitar. O que muda destinos não precisa ser notado imediatamente, precisa ser verdadeiro. A manjedoura revelou que o reino não se estabelece pela aparência, mas pela essência. Essa escolha carrega uma mensagem que atravessa o tempo. Se você se sente esquecido, deslocado ou pequeno demais, saiba que foi exatamente nesse tipo de lugar que a luz decidiu começar. Nada ali era coincidência. Cada detalhe comunicava que o plano não dependia da aprovação dos homens. E entender isso prepara o coração para compreender o impacto do momento seguinte, quando o que parecia silêncio ecoou de forma irreversível no mundo espiritual. Quando o primeiro som saiu dos meus lábios, não foi apenas um choro humano.
Aquele instante marcou uma ruptura silenciosa no mundo espiritual. O que parecia comum aos olhos da terra foi reconhecido no céu como um ponto de virada. Meu primeiro respiro não anunciou fragilidade, anunciou presença. A luz não entrou no mundo gradualmente, ela se estabeleceu. Não houve espetáculo, mas houve autoridade. Enquanto muitos viam apenas um recém-nascido, forças invisíveis percebiam que algo irreversível havia começado. O choro que ecoou naquela noite não carregava medo, carregava cumprimento. Ele selava a entrada da esperança em um mundo acostumado à espera. Cada batida do meu coração afirmava que a promessa não era simbólica, era real. A escuridão não perdeu porque foi confrontada, perdeu porque deixou de ter domínio absoluto. A simples existência da luz já era suficiente para limitar aquilo que antes parecia inabalável. Naquele momento não foi necessário levantar voz contra as trevas. A vitória não dependeu de confronto direto, mas de presença contínua. O céu reconheceu o que a terra ainda não compreendia. O nascimento não foi o fim da noite, mas foi o começo do amanhecer. Um amanhecer que não seria interrompido, mesmo diante de rejeições, perseguições e incompreensões futuras. O mundo espiritual reagiu não ao barulho, mas à verdade. O primeiro choro revelou que a distância entre Deus e os homens havia sido atravessada, não por mérito humano, mas por iniciativa divina. O que estava separado começou a ser reconciliado. O que estava perdido começou a ser encontrado. Tudo isso sem discursos, sem anúncios, sem explicações, apenas pela realidade da presença. Esse momento ensina algo essencial. Muitas mudanças profundas não começam com sinais visíveis, começam com decisões silenciosas que alteram o curso do que parecia imutável. Quem aprende a reconhecer isso passa a perceber que a luz não precisa ser anunciada para vencer. Ela vence porque é verdadeira. E é exatamente por isso que, logo após esse instante, o céu escolheu falar não aos poderosos, mas aos simples, revelando quem realmente consegue ouvir quando a luz chega. O céu poderia ter anunciado meu nascimento nos palácios, entre governantes e líderes religiosos. Poderia ter escolhido vozes influentes, lugares de autoridade e homens acostumados a serem ouvidos. Mas a mensagem foi confiada a quem vivia longe do centro, a quem passava as noites em vigília, a quem ainda sabia reconhecer o silêncio. Os pastores não foram escolhidos por acaso. Eles representavam corações atentos, não distraídos pelo excesso. Quando o céu fala, nem todos escutam. Apenas quem permanece desperto percebe. Naquela noite, enquanto muitos dormiam confiantes em suas certezas, outros mantinham os olhos abertos no escuro. Foi a esses que a notícia chegou. Não porque eram mais importantes, mas porque estavam disponíveis. O anúncio não buscou prestígio, buscou acolhimento. O céu não procurou plateia, procurou testemunhas. A simplicidade daqueles homens não os diminuía, os preparava. Eles não precisaram compreender tudo, precisaram apenas ouvir e se mover. A luz não se revelou primeiro aos que esperavam sinais grandiosos, mas aos que sabiam caminhar sem garantias. O anúncio não exigiu entendimento completo, exigiu resposta. Quando ouviram, não discutiram, não adiaram, não questionaram se eram dignos, apenas foram. E ao irem se tornaram parte de algo que mudaria o curso da história. Esse momento revela um padrão que permanece até hoje. A luz continua se manifestando para quem não está ocupado demais para escutar. Muitos querem provas, poucos aceitam convites. O céu ainda fala em meio ao silêncio, e ainda chama quem vive atento, mesmo quando o mundo dorme. Compreender por que os pastores ouviram primeiro muda a forma como se entende a própria escuta espiritual. Não é sobre posição, é sobre disposição. Não é sobre conhecimento acumulado, é sobre sensibilidade preservada. E quando essa sensibilidade existe, a luz não precisa insistir. Ela se revela. E é justamente essa revelação que prepara o coração para entender que a luz não pediu permissão para brilhar, ela simplesmente avançou.
A luz não aguardou a aprovação humana para se manifestar. Ela não pediu espaço, não negociou aceitação, não esperou consenso. Ela avançou porque estava destinada a avançar. Desde o início, meu nascimento revelou que a verdade não depende do reconhecimento dos homens para existir. Muitos rejeitaram, outros ignoraram, alguns tentaram silenciar. Ainda assim, a luz permaneceu. Não porque foi protegida, mas porque era impossível contê-la. Enquanto alguns se incomodavam com a simplicidade da minha chegada, outros tentavam manter intactas estruturas que já estavam frágeis. A luz expõe não apenas a escuridão, mas também aquilo que se sustenta nela. Por isso incomoda. Não foi o brilho que gerou resistência, foi a clareza. Onde a luz chega, ilusões perdem força. E isso sempre gera desconforto. Meu nascimento não ameaçou apenas forças espirituais invisíveis. Ameaçou modos de viver, de controlar, de justificar o que estava errado. A luz não destruiu pela força, ela desfez pela verdade. Sem levantar armas, sem discursos agressivos, sem imposições. Apenas sendo quem é. É assim que a luz vence. Não impondo medo, mas retirando o espaço que o medo ocupava. Essa verdade atravessa o tempo e alcança o presente. A luz continua avançando da mesma forma. Ela não espera que tudo esteja organizado para chegar. Ela chega para organizar. Ela não depende de portas abertas. Ela cria caminhos. Muitas vezes, o desconforto que surge não é sinal de erro, mas de mudança. A presença da luz sempre revela o que precisa ser ajustado. Entender que a luz não pede permissão prepara o coração para o próximo passo, porque, ao perceber isso, surge uma pergunta inevitável. Se a luz não depende de autorização, por que então eu escolhi me aproximar de forma tão pequena, tão próxima, tão acessível? A resposta está no motivo pelo qual eu nasci pequeno para alcançar por dentro. Eu não nasci pequeno por limitação, nasci pequeno por intenção. A grandeza que salva não se impõe de fora, ela alcança por dentro. Se eu tivesse vindo em forma inalcançável, muitos se esconderiam. Se tivesse vindo em força visível, muitos se afastariam por medo. Escolhi a proximidade para que ninguém tivesse desculpa de não me receber. O tamanho da minha chegada foi a medida exata do meu amor. Pequeno o suficiente para não intimidar, verdadeiro o suficiente para transformar. Ao me fazer acessível, revelei que a mudança mais profunda não acontece pela pressão, mas pelo encontro. A luz que cura não invade, ela se oferece. É por isso que me aproximei da fragilidade humana, não para exaltá-la, mas para redimi-la. Ao nascer pequeno, eu atravessei a distância que o medo havia criado entre Deus e os homens. Não vim exigir altura espiritual, vim descer até onde você estava. Muitos confundem poder com imposição. O meu poder se revelou na escolha consciente de estar perto. O reino não começou com ordens, começou com presença. A presença que observa, que escuta, que permanece. A luz que se aproxima não para julgar, mas para restaurar. É nesse ponto que muitos se surpreendem porque esperavam condenação e encontraram cuidado. Essa escolha revela algo essencial sobre quem eu sou. Não procuro impressionar, procuro habitar. Não desejo aplausos, desejo espaço. Ao nascer pequeno, eu ensinei que o coração humano não é conquistado pela força, mas pela confiança. Quem entende isso percebe que a verdadeira transformação começa quando a resistência cai. Por isso a pergunta nunca foi se eu tinha poder para vir de outra forma. A pergunta sempre foi se o coração humano estaria disposto a me acolher. E é aqui que tudo se conecta. Porque se eu nasci pequeno para alcançar por dentro, então existe um lugar específico onde eu ainda desejo nascer. Um lugar que não é feito de pedra, mas de escolhas. É sobre esse lugar que eu falo a seguir. E sem compreendê-lo, a luz pode passar perto sem ser recebida. Existe um lugar onde a luz ainda procura espaço. Não é um local visível, não aparece em mapas, não depende de rituais externos. É o interior humano, onde decisões silenciosas moldam destinos.
Eu não busco nascer em ambientes perfeitos. Busco nascer em corações disponíveis. Assim como naquela noite, muitas portas continuam fechadas não por falta de espaço, mas por excesso de ruído. O coração ocupado demais não percebe a aproximação da luz. A manjedoura foi simples porque estava vazia. O coração que acolhe precisa aprender a esvaziar. Não de responsabilidades, mas de resistências. Muitos carregam medo, culpa, desconfiança e acreditam que isso os protege. Na verdade, isso os impede de perceber que a luz não vem para acusar, vem para habitar. Eu não forço entrada, eu espero abertura. A decisão nunca foi sobre merecimento, sempre foi sobre permissão. Quando o coração se fecha, não é a luz que se afasta, é a percepção que se perde. A luz continua próxima, mas só permanece onde é desejada. É por isso que alguns sentem paz imediata e outros apenas inquietação. A presença revela o que está aberto e o que ainda resiste, não para condenar, mas para convidar a mudança. Assim como naquela noite, o convite é silencioso. Não há imposição, apenas oportunidade. O nascimento continua acontecendo sempre que alguém decide abrir espaço interior. Não se trata de emoção momentânea, mas de escolha contínua. A luz não ocupa lugares por impulso, ocupa por consentimento. Compreender onde eu ainda desejo nascer prepara o coração para perceber o que acontece quando a luz encontra espaço verdadeiro. Porque a presença nunca chega vazia. Ela transforma, reorganiza, restaura. E é isso que precisa ser entendido a seguir. O que a luz faz quando encontra lugar para permanecer não é superficial, é definitivo. Quando a luz encontra espaço, nada permanece igual. Ela não chega para coexistir com o caos, chega para reorganizar o que estava fora de lugar. Não é um ajuste superficial, é uma transformação silenciosa e profunda. O que estava confuso começa a ganhar direção. O que estava pesado começa a perder força. Não porque os problemas desaparecem imediatamente, mas porque a presença muda a forma como tudo é sustentado. A luz não remove a realidade, ela revela um novo fundamento para atravessá-la. Ao encontrar espaço, a luz começa a ocupar áreas que estavam dominadas pelo medo. Medos antigos, acumulados, herdados, começam a perder autoridade. Não por confronto direto, mas porque deixam de ser o centro. A presença redefine prioridades. Aquilo que antes controlava passa a ser observado. Aquilo que antes sufocava passa a ser compreendido. A luz não apaga a história, ela cura o significado da história. Quando a luz permanece, ela também revela o que precisa ser deixado, não como perda, mas como libertação. Há hábitos, pensamentos e vínculos que só continuam existindo porque nunca foram iluminados. A presença expõe sem humilhar, corrige sem ferir, convida sem forçar. Por isso alguns resistem, não porque a luz machuca, mas porque ela pede verdade. E a verdade sempre exige decisão. A restauração que acontece não é barulhenta. Muitas vezes ela começa com silêncio interior. Um silêncio diferente daquele vazio, mas um silêncio cheio de clareza. A mente desacelera, o coração encontra repouso, e a alma reconhece que não está mais sozinha. A luz não substitui a caminhada, mas passa a caminhar junto. Isso muda tudo. Esse é o efeito que permanece mesmo quando as circunstâncias externas ainda não mudaram. Porque a presença estabelece algo que não depende do ambiente. A paz não vem da ausência de conflito, vem da certeza de companhia. A esperança não nasce da garantia de resultados, nasce da confiança no caminho. A luz cria esse tipo de estabilidade. Entender o que acontece quando a luz encontra espaço é essencial antes do próximo momento. Porque, ao reconhecer esse efeito, surge a necessidade de responder. A presença não exige palavras elaboradas, mas convida a um gesto simples e verdadeiro. É por isso que agora, depois de tudo o que foi revelado, resta apenas um passo. Um momento de entrega que sela o dia em que a luz venceu.